Imagine viver em um mundo onde lavar os pés de um estranho era sinal de respeito. Rasgar a própria roupa indicava um luto profundo. E deixar de cortar o cabelo era uma forma de juramento sagrado. Um mundo onde tocar em um cadáver te deixava impuro por dias e onde mulheres eram separadas do convívio social durante seus ciclos menstruais. Parece um universo distante e estranho, mas era o cotidiano nos tempos bíblicos. Essas práticas, que hoje seriam consideradas bizarras, desconfortáveis ou até mesmo proibidas, faziam parte de uma rede complexa de simbolismos, tradições e leis divinas. Mas por que essas ações tão incomuns eram vistas como essenciais naqueles tempos? O que essas práticas revelam sobre a fé, a cultura e a espiritualidade de um povo moldado por mandamentos e rituais milenares? Hoje, vamos mergulhar fundo nos costumes mais incomuns da Bíblia, numa jornada que vai revelar o que está escondido nas entrelinhas das Escrituras. Tradições tão profundas que, ao serem compreendidas, mudam nossa visão de fé, cultura e humanidade. Antes de seguirmos com essa investigação fascinante, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos reveladores como este, que desvendam os mistérios mais ocultos da Bíblia. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que ama histórias profundas como esta. Vamos começar com uma prática tão humilde quanto poderosa: lavar os pés. Em João 13, Jesus faz algo aparentemente simples. Ele se ajoelha e lava os pés de seus discípulos. Hoje, isso pode parecer apenas um gesto simbólico, talvez até cerimonial. Mas no contexto da época, esse ato era um verdadeiro choque cultural. Nos tempos bíblicos, as estradas eram poeirentas e as sandálias deixavam os pés expostos à sujeira, fezes de animais e pedras cortantes. Lavar os pés era uma tarefa relegada aos servos de menor status, frequentemente os escravos. Quando Jesus assume esse papel, ele não apenas realiza um ato de humildade, mas subverte completamente as normas sociais da época. Era o mestre se fazendo servo, o Senhor ajoelhando-se como escravo. Um gesto que, para os padrões modernos, seria comparável a um chefe de Estado, limpando banheiros públicos em sinal de serviço ao povo. O impacto disso vai muito além da higiene. Jesus não estava apenas ensinando sobre humildade. Ele estava dissolvendo as barreiras de poder, mostrando que no reino de Deus não há grande nem pequeno, mas todos são servos uns dos outros. Você já imaginou um mundo onde o líder se curva ao mais fraco? E se o maior símbolo de poder fosse justamente o ato de servir ao outro? Continue assistindo, pois as próximas práticas bíblicas são ainda mais chocantes, e algumas delas você jamais imaginaria que existiram. Agora vamos para uma das manifestações mais dramáticas e emocionais da Bíblia: rasgar as roupas em momentos de dor profunda. Essa prática aparece em várias passagens, como quando Jacó pensa que seu filho José foi morto, Gênesis 37:34, ou quando o sumo sacerdote ouve o que considera blasfêmia, Mateus 26:65. Hoje, rasgar a própria roupa em público seria visto como um ato de descontrole emocional, algo a ser evitado. Mas na cultura hebraica antiga, isso era uma forma legítima, aceita e profundamente simbólica de expressar luto, indignação ou arrependimento. A vestimenta naquela época representava mais do que estilo ou posição social. Ela era uma extensão da identidade. Rasgar a roupa era quase como rasgar a própria alma diante do sofrimento. Era uma maneira de dizer ao mundo: estou despedaçado por dentro e isso precisa ser visível por fora. Não havia espaço para disfarces, aparências ou contenção emocional. A dor era mostrada, vivida, compartilhada em público. Quantas vezes você já escondeu sua dor por vergonha? E se, como os antigos hebreus, pudéssemos expressar a nossa alma sem medo do julgamento? A seguir, vamos explorar um costume ainda mais radical, um voto que transformava toda a aparência de uma pessoa. Agora entramos no território dos nazireus,
personagens enigmáticos que faziam votos extraordinários diante de Deus. Sansão talvez seja o mais famoso, mas há outros, como Samuel. Esses votos são descritos em Números 6 e incluíam 3 regras principais: não cortar o cabelo, não tocar em cadáveres e não consumir nada que viesse da videira, nem mesmo uvas secas. Hoje, alguém que se abstém radicalmente de certos alimentos ou decide não cortar o cabelo por anos pode ser visto como excêntrico ou fanático. Mas na Bíblia, o voto nazireu era um compromisso espiritual de separação e consagração total a Deus. Imagine uma sociedade inteira reconhecendo sua santidade apenas ao ver seu cabelo longo e desarrumado. Isso era mais do que estética. Era um sinal público de renúncia ao mundo e entrega absoluta ao sagrado. O nazireu se tornava, literalmente, um sinal vivo da presença divina. Sansão, com sua força sobrenatural atrelada ao cabelo, é o exemplo clássico. Quando ele quebra o voto e se deixa seduzir, perde a força. O símbolo externo, o cabelo, era também uma chave espiritual. E ao perdê-lo, Sansão perde muito mais que aparência. Ele perde sua conexão com Deus. Você sabia que até João Batista pode ter sido um nazireu? E que esses votos tinham prazos, mas alguns se consagravam por toda a vida? No próximo bloco, vamos explorar costumes ainda mais polêmicos, incluindo rituais de impureza e separação que moldavam o cotidiano das famílias hebraicas. Imagine viver em uma sociedade onde certos eventos naturais do corpo, como o ciclo menstrual, o parto ou até uma simples secreção, te tornavam impuro. Não apenas num sentido simbólico, mas a ponto de você ser retirado do convívio social, impedido de tocar em objetos sagrados ou até mesmo de entrar no templo. Para o mundo moderno, isso pareceria uma violação grave de direitos humanos. Mas para os hebreus antigos, isso era parte do complexo sistema de pureza cerimonial. Nos livros de Levítico e Números, vemos uma estrutura minuciosa de leis que determinavam o que era limpo ou impuro. O contato com um cadáver, a presença de doenças de pele como a lepra, o ato sexual ou até mesmo o toque em uma mulher durante seu ciclo menstrual. Tudo isso exigia rituais de purificação, banhos específicos, tempo de isolamento e, muitas vezes, sacrifícios no templo. Por trás dessas regras havia uma teologia profunda. O sagrado não podia coexistir com o profano. E mais do que isso, o corpo humano, com suas fragilidades, lembrava constantemente o povo da sua condição mortal e da necessidade de se purificar para se aproximar de Deus. Esses costumes, hoje incompreendidos, nos revelam algo crucial: o quanto a espiritualidade bíblica estava entrelaçada ao cotidiano. Cada ação física, mesmo as mais íntimas, tinha um reflexo espiritual. Era uma fé que se manifestava não só no templo, mas no sangue, na pele, na respiração. E se a fé que professamos hoje fosse tão presente no corpo quanto era na Bíblia? E se a espiritualidade não fosse apenas mental, mas visceral, sentida na carne, no suor e até na dor? No próximo ponto, vamos explorar práticas que envolviam sangue, e não apenas o próprio, mas o de animais oferecidos a Deus. Poucos costumes bíblicos causam tanto desconforto ao público moderno quanto os sacrifícios de animais. Imagine levar um cordeiro até o sacerdote, vê-lo ser deitado sobre o altar, sua garganta cortada, o sangue sendo derramado como oferta. Hoje isso seria condenado como crueldade, mas no contexto bíblico era um ato de expiação, redenção e reconexão com Deus. Desde o Gênesis, com o sacrifício de Abel, até os rituais estabelecidos em Levítico, o sangue era símbolo de vida e, portanto, de preço. A ideia era clara: o pecado gera separação, e para que essa separação fosse superada, era necessário um custo, um substituto, um sacrifício visível. O dia da expiação, o famoso Yom Kippur, envolvia o sacrifício de 2 bodes. Um era morto e o outro, o bode emissário,
era enviado ao deserto levando simbolicamente os pecados do povo. Um ritual pesado, denso, carregado de espiritualidade e dor. Era a forma mais crua de ensinar ao povo que o pecado não era banal, que restaurar a comunhão com o Criador exigia algo profundo e sangrento. Com o tempo, o sistema sacrificial foi sendo substituído por orações, jejuns e arrependimento espiritual. Mas por séculos, o altar do templo foi manchado por sangue, e cada gota derramada contava uma história de culpa, perdão e promessa. Você já parou para pensar por que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus? E por que sua morte foi vista como o sacrifício final? No próximo ponto, vamos ver como alguns votos e consagrações envolviam decisões radicais, inclusive o isolamento vitalício do convívio humano. Dentre os costumes mais incomuns e dolorosos da Bíblia está o tratamento dado aos leprosos. Na cultura hebraica, a lepra não era apenas uma doença física, era um sinal de impureza profunda, um símbolo de corrupção espiritual. E por isso, o leproso não apenas sofria com a enfermidade, ele era literalmente expulso da sociedade. Levítico 13:14 estabelecem protocolos rígidos. O leproso devia andar com roupas rasgadas, rosto parcialmente coberto e gritar: impuro, impuro, sempre que se aproximasse de alguém. Não podia morar com sua família, não podia entrar na cidade, não podia tocar em ninguém. Ele era, em essência, um morto-vivo entre os vivos, uma alma em quarentena espiritual. Essas regras hoje nos chocam, mas revelam algo fundamental sobre a cosmovisão hebraica. A impureza era contagiosa, e proteger a comunidade era mais importante que preservar o bem-estar individual. Era um sistema coletivo, em que o sofrimento de um preservava a santidade de todos. Curiosamente, é justamente Jesus quem mais interage com os leprosos, tocando-os, curando-os, restaurando sua dignidade. O Messias, que deveria evitar a impureza, faz o oposto. Ele a enfrenta, a purifica e transforma o impuro em símbolo de milagre. Entre os costumes mais incompreendidos da Bíblia estão aqueles que envolviam as mulheres, em especial nos períodos de menstruação, parto ou qualquer tipo de fluxo de sangue. De acordo com Levítico 15, durante esses dias, a mulher era considerada impura e tudo o que ela tocava também se tornava impuro. Ela devia se isolar e apenas após um tempo, banhar-se e oferecer sacrifícios para se reintegrar à vida religiosa e social. Hoje, isso parece profundamente discriminatório, mas precisamos entender esse costume à luz do contexto espiritual e cultural da época. O sangue, como já vimos, era símbolo de vida e ao mesmo tempo sinal de fragilidade e mortalidade. Os hebreus viviam cercados por conceitos de pureza ritual, e tudo o que envolvia sangue exigia cuidado especial. No Mit, entanto, essas leis não existiam apenas para excluir. Elas também protegiam. O tempo de isolamento feminino era, para muitos estudiosos, um raro período de descanso e recuperação. Numa sociedade patriarcal, onde as mulheres tinham jornadas pesadas de trabalho doméstico. Ao mesmo tempo, esses costumes revelam como o corpo feminino era visto como sagrado, tão poderoso que exigia afastamento temporário do sagrado maior, o templo. E é nesse contexto que se destaca o famoso episódio da mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos sofreu com hemorragias e foi curada ao tocar as vestes de Jesus. O que muitos não percebem é que ela quebrou uma regra gravíssima. Ela tocou o mestre enquanto estava impura. Mas em vez de ser repreendida, foi curada. Um gesto que mostra o rompimento de Jesus com as tradições de exclusão e o início de uma nova visão espiritual. Quantas vezes ainda hoje a mulher é marginalizada por sua natureza biológica? E se entendêssemos que para Deus o corpo feminino não é obstáculo, mas veículo de milagres? Continue conosco, porque o próximo costume envolve algo ainda mais polêmico. A marca no próprio corpo feita como sinal eterno de aliança. A circuncisão é talvez um dos costumes mais controversos da Bíblia.
A prática consiste em remover o prepúcio do órgão genital masculino, normalmente nos primeiros dias de vida. Para muitos povos modernos, isso pode parecer uma violação da integridade física da criança, mas para os hebreus, era o símbolo supremo da aliança com Deus. Essa prática foi instituída em Gênesis 17, quando Deus faz um pacto com Abraão. A circuncisão deveria ser feita no 8º dia de vida, e qualquer homem não circuncidado seria considerado fora da aliança. Era um ato doloroso, íntimo, mas profundamente significativo, um sinal gravado na carne, que acompanharia o indivíduo por toda a vida. Nos tempos bíblicos, não era apenas um ritual médico ou higiênico, mas um evento sagrado, acompanhado de bênçãos e cerimônias. Os pais, ao oferecerem o filho à circuncisão, estavam dizendo: "Este menino pertence a Deus, e sua carne carrega esse selo." Com o tempo, o apóstolo Paulo vai redefinir esse costume, dizendo que a verdadeira circuncisão é a do coração, um corte espiritual que separa o crente do pecado. Ainda assim, por séculos, o povo de Israel viu nesse pequeno mas doloroso ato um lembrete diário de que sua vida era consagrada. Hoje, em um mundo onde tatuagens e piercings expressam identidade, qual seria o nosso sinal de aliança? O que carregamos no corpo ou na alma, que mostra a quem pertencemos? Prepare-se, porque a próxima prática envolve ainda mais dor, só que emocional e espiritual: o jejum extremo. O jejum, embora ainda praticado em muitas religiões, atingia na Bíblia níveis extremos e dramáticos, especialmente em tempos de crise, arrependimento ou busca por revelação divina. Não se tratava apenas de evitar comida. Em vários episódios, o povo se abstinha também de água, conforto, prazer e até mesmo da luz do sol, cobrindo-se de pano de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Imagine pessoas vagando pelas ruas, de rostos abatidos, cabelos desgrenhados, vestidas em trapos e cobertas de cinzas, clamando a Deus por misericórdia. Em Jonas 3, até os animais da cidade de Nínive foram incluídos no jejum. Um gesto extremo, mas carregado de simbolismo, esse costume tinha uma lógica espiritual poderosa: mortificar o corpo para vivificar o espírito. Era a suspensão do mundo físico em nome de uma conexão mais intensa com o divino. O povo entendia que, ao renunciar ao essencial, estavam dizendo: "Deus, só o Senhor pode nos sustentar." Nos tempos de Esther, de Daniel, de Moisés e do próprio Jesus, o jejum era prática comum, mas não como uma forma de manipular Deus, e sim de colocar a alma em estado de alerta total, como um grito silencioso que dizia: "Ouço tua voz acima da fome." Quantas vezes você já ficou sem comer por causa da ansiedade, tristeza ou correria? E se em vez disso, usássemos o jejum como uma forma de nos reconectar com Deus? Se alguém caminhasse hoje pelas ruas vestindo trapos, coberto de cinzas e clamando aos céus, provavelmente seria ignorado, zombado ou até internado. Mas nos tempos bíblicos, esses atos eram símbolos poderosos de arrependimento, denúncia e profecia. Os profetas, homens chamados por Deus para confrontar reis, povos e nações, frequentemente usavam o corpo como palco da mensagem divina. Em Isaías 20, o próprio Isaías recebe uma ordem chocante de Deus: andar nu e descalço por 3 anos como sinal da humilhação que viria sobre o Egito e a Etiópia. Isso mesmo. Um profeta andando nu pelas ruas, não por loucura, mas por obediência. Já em Jonas 3, quando o povo de Nínive entende que está sob julgamento divino, todos, do rei ao camponês, se vestem de pano de saco e se cobrem de cinzas. Esse gesto, longe de ser apenas simbólico, representava o abandono total do orgulho, das aparências, da vaidade. Era colocar o corpo em estado de penitência, um sinal físico do que se passava na alma. O pano de saco era desconfortável, áspero, quente. Vestir-se assim
Era auto-infligir desconforto como forma de se alinhar ao sofrimento que a alma sentia diante de Deus. É uma linguagem que quase perdemos, a da expressão visível do arrependimento invisível. Outro costume perturbador é visto na vida do profeta Ezequiel. Em Ezequiel 3, ele é orientado por Deus a comer um rolo de pergaminho. Sim, literalmente comer o texto da profecia. Esse rolo continha palavras de lamentação, pranto e dor. E ao comê-lo, Ezequiel incorporava a mensagem. A palavra deixava de ser apenas ouvida, passava a ser digerida, absorvida, encarnada. Esse gesto, embora literal, tem um simbolismo avassalador. O profeta não fala apenas o que ouviu, ele vive a mensagem. Ela se torna parte do seu ser. Circula em seu sangue, pulsa em seu corpo. É uma imagem que remete ao Novo Testamento quando Jesus afirma: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. João 6,54. A fé que alimenta, que sustenta, que se torna parte do corpo, como o rolo que Ezequiel engoliu. Hoje, talvez estejamos tão acostumados à religião de aparência que nos esquecemos de que os antigos viviam sua fé com o corpo inteiro, até o último fio de cabelo, até o último gesto de dor. Nem todos os costumes incomuns da Bíblia vêm do povo de Deus. Alguns são mencionados justamente para mostrar o contraste entre a fé hebraica e os rituais pagãos ao redor. Um dos exemplos mais impressionantes é o dos profetas de Baal no Monte Carmelo, em 1 Reis 18. Ao desafiar os profetas de Baal, o profeta Elias propõe que o Deus verdadeiro responda com fogo. Os profetas de Baal passam o dia inteiro clamando, dançando e por fim se cortando com facas e lanças como era seu costume. O texto diz: o sangue deles escorria. Eles acreditavam que quanto mais dor causassem a si mesmos, maior seria a chance de seu Deus responder. Essa cena, chocante, para nossos padrões, ainda acontece em diversas culturas ao redor do mundo e revela um aspecto sombrio da espiritualidade humana. A tentativa de forçar o divino pela dor, de manipular a divindade pelo sofrimento próprio. Em contraste, Deus não exige sangue humano, autoflagelo ou mutilação. Ele exige arrependimento, sincero, coração quebrantado e obediência verdadeira. Mas entender esses costumes é vital para perceber a profundidade do contraste entre os caminhos de Deus e os caminhos humanos. A Bíblia está repleta de rituais extremos, não para serem repetidos, mas para nos ensinar. Cada gesto, cada símbolo, cada dor, aponta para algo maior, uma verdade espiritual que exige resposta. Ao final dessa jornada, uma coisa fica clara: os costumes incomuns da Bíblia não eram aleatórios, cruéis ou irracionais. Eles eram, em sua essência, uma linguagem espiritual profunda, usada por Deus para comunicar verdades eternas ao coração humano. Rasgar roupas, se isolar por impureza, não cortar o cabelo, jejuar até o limite do corpo, comer rolos, andar descalço, vestir-se de saco ou sacrificar animais. Cada um desses gestos falava mais do que palavras. Eram orações vivas, sermões encenados, lições visíveis. Hoje, vivemos em um tempo onde a fé muitas vezes é restrita ao discurso. Mas os antigos sabiam. Fé sem corpo, sem gesto, sem entrega total, é fé vazia. Eles nos lembram que espiritualidade verdadeira envolve risco, desconforto, renúncia. Que o relacionamento com o sagrado exige mais do que frases prontas. Exige transformação real. Os costumes que hoje parecem impensáveis eram para eles caminhos de aproximação com o divino. E talvez, no fundo, o mais impensável seja viver uma vida de fé sem entrega, sem intensidade, sem sacrifício. E se os gestos que abandonamos contassem verdades que esquecemos? E se a nossa fé moderna, tão intelectual e controlada, precisasse reaprender com os atos radicais dos antigos? Talvez não precisemos andar nus ou rasgar roupas, mas precisamos urgentemente romper com a superficialidade
e voltar a viver o Evangelho com o corpo, a alma e o coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.